E o Fluminense apresentou o seu novo técnico, um velho conhecido, o Roger Machado, ídolo como jogador. E o Roger falou na sua apresentação, ele já tinha assistido ao jogo contra o Fortaleza no Maracanã. E o Roger falou na sua apresentação agora como novo técnico do Fluminense. Dá uma olhada. O time tem que ter a cara que o torcedor deseja e ser representado dentro de campo. Um time competitivo, mas na história do Fluminense, acima de competitivo, um time que saiba jogar um bom futebol. Com conceitos atuais e modernos, que o futebol brasileiro e mundial está cada vez construindo mais, com as suas linhas próximas, com uma agressividade dentro do campo de ataque, mas sempre buscando o gol. Um esquema ele parte, sobretudo, da qualidade do material humano que tu tem à disposição e da variedade desse material humano com relação às suas características. E o que eu tenho visto nos jogos, o que eu tenho visto nos dias que aqui estou com jogadores jovens, como eu disse, que Xerém fabrica aos montes, nós temos uma capacidade de não só ter uma forma de jogar, mas construir alternativas que te permitam sobrepor as dificuldades que o jogo vai apresentar. O que eu posso garantir para o nosso torcedor é que a gente vai construir uma equipe que a maior parte do tempo vai buscar a vitória e o torcedor vai se sentir representado dentro do campo. Foi confirmado hoje também que o Marcão, que dirigiu o Fluminense no Campeonato Brasileiro com a saída do Odair, fica na comissão técnica, era um desejo do Marcão. O Fluminense mantém o Marcão como funcionário do clube e os dois vão trabalhar juntos. Grafite, o Roger é um treinador que, nos clubes grandes, ele teve a seguinte fama: começou super bem e depois acabou demitido. Foi assim no Grêmio, foi assim no Atlético Mineiro, foi assim no Palmeiras, foi assim no Bahia também. É curioso, uma marca do Roger. Que conceito você tem do Roger como treinador, Grafá? Eu estava vendo a entrevista do Roger agora e pensando, o Roger trabalhou no Grêmio, foi pro Palmeiras ou Atlético primeiro? Ele foi pro Atlético primeiro. Atlético, depois Palmeiras primeiro. Palmeiras saiu do Atlético. Não, eu minto, você está certo. Atlético primeiro, desculpa. Rio Grande do Sul. Não, foi Atlético mesmo, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Bahia, agora volta para o Rio. Assim, a gente tem alguns treinadores do futebol brasileiro que acabam se tendo uma relação melhor com alguns estados, com alguns clubes. O Roger não. O Roger, por mais que a gente fale que o Roger não teve esse problema de começar bem. Verdade. Aí imagens da partida contra o Fortaleza, na última quinta-feira, o Roger assistindo ao jogo das tribunas do Maracanã. A gente debatia há pouco a participação do Domenech Torrent na campanha do Flamengo. O Roger também participou de campanhas que terminaram com o título. A do Grêmio da Copa do Brasil 2016 e a do Palmeiras em 2018, que terminou campeão brasileiro com o Filipão. E você, Paulo Vinícius Coelho, qual é o conceito que tem do Roger e como avalia o futuro tricolor nas mãos do novo comandante? Sabe o que é impressionante? Que se você olhar os números do Roger nos 4 clubes grandes que ele dirigiu, ele tem sempre mais de 50% de aproveitamento. E isso que você disse, Ele deixou o Grêmio encaminhado para o Renato ser campeão da Copa do Brasil. Ele deixou um Palmeiras montado que o Filipão pegou e brasileiro. Agora, talvez a distância, talvez o que falte para o Roger trabalhar e evoluir seja a liderança nessa hora de definir títulos maiores. Ele ganhou, ele foi tricampeão baiano. O Bahia não era tricampeão baiano desde 88. Eram mais de 30 anos sem o tricampeonato baiano. E ele foi tricampeão baiano. Mas ele não conseguiu levar o Bahia para uma campanha indiscutível no Campeonato Brasileiro, Caiu depois daquele 5-3 para o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano. No Palmeiras ele saiu na 15ª rodada em 2018 e o que se falava no clube, no Palmeiras, eu não estou dizendo que era isso que acontecia, é que chegou um momento em que faltou a liderança para os jogadores. Agora, taticamente, ele é muito bom. Os jogadores gostam dos treinos dele. Eu contei ontem a história de que no Grêmio em 2016... no começo de 2016, ele tinha um cartaz, um quadro de cortiça do lado do vestiário, na entrada do vestiário, que dizia metas
táticas para o ano que se iniciava. Então, uma delas era diminuir o tempo de recuperação de bola depois da bola perdida. A outra meta era diminuir a distância dos chutes a gol em média, porque o Grêmio em 2015 chutava a 17 metros e ele queria que chutasse a 11 metros, ou seja, queria que chutasse de dentro da área. E na época ele colocou uma corda, uma marca, uma fita na altura da marca do pênalti, que os jogadores tinham que passar daquilo para finalizar. E nos primeiros 10 gols do ano, todos foram dentro da área. Todos, que era o que o Grêmio não fazia antes. Então, ele conseguia puxar dos jogadores aquilo que ele entendia de fundamental para a sequência do trabalho. Agora, tem um aperfeiçoamento para fazer. E o Fluminense, a promessa, o Mário Bittencourt deu entrevista 2 dias atrás, falando de investir, de aumentar de 20% a 30% a folha de pagamento para ter um time competitivo na Libertadores. O Fluminense ainda aguarda a definição da Copa do Brasil para saber se vai jogar na fase de grupos ou no mata-mata. O Roger, no Grêmio, teve 94 jogos comandando a equipe, 48 vitórias, 28 empates, 24 derrotas, o aproveitamento foi de 58%. Ele sai no meio da Copa do Brasil, o Renato assume no jogo da volta contra o Atlético Paranaense e é campeão naquele ano. No Atlético Mineiro, ele durou 43 jogos. Vamos já trocar aqui, no Galo, com 23 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, aproveitamento de 60%. Veja que os números não são ruins. Não são ruins. Aí no Palmeiras, e ele cometeu o pecado, entre aspas, de perder um campeonato estadual para o Corinthians na casa do Palmeiras, em 2018. Acho que isso impactou muito a maneira como a torcida e a própria direção via o Roger. O Palmeiras entendia que aquele título era muito importante. Ele durou 44 jogos, 27 vitórias. Eu brinquei sobre o pecado, claro, né? Foi nos pênaltis, inclusive, aquele título. 8 empates, 9 derrotas, aproveitamento alto, de 67%. Ele tinha, à época, a melhor campanha da Libertadores, quando ele foi demitido. E venceu na Neoquímica Arena, né? O jogo da ida, né? Tinha ganhado na ida 1-0, perdeu na volta 1-0 e nos pênaltis Corinthians campeão. Você vê que os números dele no Palmeiras eram bons e a campanha na Libertadores era boa. É, a melhor média até agora, né? É o melhor aproveitamento até agora. Aproveitamento. E no Bahia, onde ele foi tricampeão estadual, ele ficou 74 jogos, menos que no Grêmio, né, que é o clube onde ele mais jogos dirigiu. 30 vitórias, 22 empates, 22 derrotas, 50% de aproveitamento com o tricampeonato estadual à frente do Bahia. Boa sorte ao Roger, boa sorte ao Marcão nessa nova fase do Fluminense.